Fala galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. Esse é o canal Mais um vídeo. As melhores vinganças passivo-agressivas. Ah, não vai me dar o dinheiro não, é? Não vai me dar o dinheiro, beleza, pô, beleza. Não dá o dinheiro não, né? Vou não. Valeu, pô, espera. Cadê meu dinheiro? É do canal Fala Sério, tem muito tempo que a gente não tá de Fala Sério aqui. Fala sério, mano. Cadê meu dinheiro? Fala sério, cara, não sei onde tá seu dinheiro. Quando falamos de vingança, as demonstrações públicas de agressão nem sempre são a melhor escolha. Às vezes, as vinganças ardilosas e calculistas são as melhores e mais divertidas, tanto para quem coloca em prática como para quem ouve as histórias. É isso, prepare-se para ouvir as melhores histórias que você já viu sobre vinganças passivo-agressivas e impagáveis. Em 2018, um usuário do Reddit compartilhou a história de como ele se livrou de um colega de trabalho chato. Seu colega de trabalho sempre zoava desse cara sem um bom motivo em seu trabalho na construção civil, e até tentou fazer com que ele fosse demitido sem justa causa. Um belo dia, o cara do post ouviu o idiota mencionar que, se ganhasse na loteria, largaria o emprego na hora. Então ele comprou um monte de moedas de ouro falsas, fechou elas dentro de uma caixa antiga e escondeu em uma parede da casa em que estavam trabalhando. Meu Deus, Quando já o tô colega de imaginando. trabalho encontrou a caixa, as coisas ocorreram exatamente conforme o planejado. Meu Deus. O empregado, muito feliz, se aproximou do patrão, disse que ele era um perdedor e pediu demissão, acreditando que tinha ficado rico. O chefe planejava demitir o funcionário de qualquer maneira, mas ficou feliz em acelerar o término do contrato. Em 2017, um bartender compartilhou com a internet uma história de vingança sobre uma cliente insuportável. A cliente costumava ficar sentada por horas, bebendo, Eu queria abusando... ver, É, pô, eu queria- queria ver a reação dele, tipo assim, ué, é falso? Pô. Pô. verbalmente dos funcionários e o pior de tudo, nunca dando um centavo de gorjeta. Uma noite ela pediu ao barman uma recomendação Lá de eles bebida. levam a questão na Europa, não sei nos Estados Unidos, mas na Europa eles levam De muito a sério a gorjeta? questão de gorjeta. Aham. Se você não der gorjeta, cara, não é... É um insulto. Não, é meio crime. Praticamente, tipo assim, a pessoa fala, ué, essa pessoa não tem educação, essa pessoa não... É bizarro, cara, como é que leva isso a sério. Ele sugeriu que ela experimentasse uma vodka paralisadora, que continha muito creme de leite, entre outros ingredientes gordurosos. Ela adorou e começou a pedir o tempo todo, muitas vezes, tomando 7 ou 8 doses por noite. O barman observou, com sua forma passiva-agressiva de ser, a sua cliente ganhando peso, lentamente com essas bebidas supercalóricas. A vingança, nesse caso, pesava uns 10 quilos a mais. Em agosto de 2019, Caraca. um homem pediu uma vingança instantânea no drive-thru do McDonald's. Enquanto ele pedia sua comida, uma mulher impaciente atrás dele começou a buzinar e a xingar ele por estar demorando muito. Em uma reviravolta inesperada, ele gentilmente pagou pela comida dela na janela de pagamento. Ele foi até a janela de coleta e pegou seu pedido. Em seguida, ele mostrou o recibo do segundo pedido e levou a comida da senhora também. E aí foi embora, deixando a mulher com um motivo de verdade para ficar irritada. Quando uma colega de Caraca. trabalho do Starbucks deste usuário do Reddit anotou o pedido de um cliente e perguntou seu nome, o cliente se recusou a responder. Mas ele não apenas se recusou a dar seu nome, ele ficou menosprezando a mulher e chamando ela de burra. Que Então, isso? o barista fez a Eu só quero o seu nome, eu sou filha de uma... Não é possível, cara. Que bebida isso, do homem velho? e, sem nenhum nome para escrever, deixou o copo em branco. Sem nenhum nome para chamar, ela deixou no balcão. 15 minutos se passaram antes que o cliente chegasse furiosamente, pegasse seu café agora frio e perguntasse se era dele. A pessoa respondeu, não sei, não tem nenhum nome escrito nele. Na próxima história de 2018, uma jovem ensinou o Departamento de Trabalho e Pensões do Reino Unido uma lição valiosa sobre comunicação interna. Logo depois que a mãe de Hattie Broxton faleceu, ela notificou o departamento e recebeu um aviso em resposta. No entanto, 7 meses depois, um inspetor de pensões ligou para ela e disse que viria para avaliar se sua mãe estava ou não apta para trabalhar. Ela, irritada com a desorganização e desencontro de informações, pediu que eles marcassem uma visita para ver a sua mãe. Quando eles chegaram não. e pediram Não, qual é? para ver a mãe de Hattie, ela pediu que eles esperassem um minuto e foi buscar a urna contendo as cinzas de sua mãe e disse, essa é Louise Braxton, você veio avaliá-la? O inspetor pediu desculpas profusamente e provavelmente recomendou a seu departamento que atualizassem as informações sobre Meu as pessoas, Deus. informações básicas como se elas estão vivas ou mortas. Mergulhando nas profundezas do Reddit, vemos a usuária Chernobyl, que alega que morava em um bloco de apartamentos com uma lavanderia compartilhada, onde guardava seu sabão em pó. Um dia, ela percebeu que seu sabão estava sendo usado por alguém. Então, ela deixou um bilhete pedindo para que não o fizessem.
A pessoa ignorou seu pedido educado. Em retaliação, ela completou o sabão azul em uma de suas garrafas com corante azul e completou o detergente na outra com alvejante sem perfume. Na manhã seguinte, ela ouviu gritos indignados na lavanderia. Quando foi investigar, o local estava vazio, mas a origem da comoção era óbvia. A lata de lixo estava cheia de roupas molhadas e manchadas de alvejante. Poucos dias depois, ela avistou alguém com uma camiseta manchada de azul, revelando o culpado e mostrando que sua vingança foi um sucesso. Em março de 2019, uma blogueira chamada Baby Sideburns encontrou uma maneira criativa de descontar a sua frustração com a preguiça de seu marido. Ela deu a ele uma lista de compras e mandou que fosse buscar os itens. Acontece que era uma lista cheia de coisas que não existiam. Baby Sideburns colocou o telefone no modo silencioso, enquanto seu marido procurava sem noção por morangos sem sementes, creme de leite e tortas pop orgânicas, entre outros itens sem sentido. Nem precisamos dizer que, pelo menos naquela semana, seu marido pensaria 2 vezes antes de inventar uma desculpa para não ajudar nas tarefas domésticas. Quando o aluno Daryl Docherty escreveu uma redação em 2018, um de seus amigos achou que seria engraçado inserir um palavrão no documento, quando ele não estava olhando. Eventualmente, seu amigo Lee confessou a brincadeira, e Daryl o informou que a brincadeira tinha custado a nota que ele precisava para conseguir uma oferta para a universidade. Lee se sentiu péssimo e escreveu um e-mail de desculpas para o professor que corrigiu a redação, assumindo total responsabilidade. Mas ele foi legal. Pelo menos ele... Pelo menos, né? Mas ainda bem que deu pra reverter, né? Culpas para o professor que corrigiu a redação, assumindo total responsabilidade. Mas acabou que Daryl tinha na verdade localizado e apagado a palavra de seu ensaio antes de enviá-lo. Além de fazer seu amigo se sentir terrivelmente culpado, a vingança de Daryl atingiu o pico com uma postagem nas redes sociais, expondo as ações e desculpas de seu amigo a milhares de pessoas. É claro que algumas pessoas merecem ainda mais se sentir culpadas. Estamos falando de maridos que traem. Para nossa alegria, o que não falta são esposas traídas que sabem como aplicar vingança de maneiras incrivelmente engenhosas. Uma mulher colocou este enorme cartaz no gramado da frente de sua casa, informando a todos que passavam que seu marido era infiel. Ela detalha os casos obscenos do marido com 2 outras mulheres que aconteceram enquanto sua esposa cuidava de sua sogra doente. E se você quer fazer seu marido passar vergonha, conte que ele deixou a família por uma novinha. Mas se seu orçamento for um pouco menor, mas você ainda deseja expor por uma novinha. E se você quer fazer seu marido passar vergonha, conte que ele deixou a família por uma novinha. Mas se seu orçamento for um pouco menor, mas você ainda deseja expor uma pessoa que está te traindo, opte pela versão faça você mesmo do Bem-vindo Marido Infiel, em um lençol branco. Outra esposa traída postou uma mensagem no jornal local parabenizando a amante de seu marido por sua gravidez, o que é uma maneira bem inteligente de construir Meu Deus! Por fim, nada é mais humilhante do que o traidor ficar parado em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, usando uma placa no pescoço dizendo, traí minha esposa, essa é minha punição. Imagina. Isso aí eu não... Na frente não sei que ela tenha te de todo ameaçado mundo com uma arma. Não precisa ir fazer isso, não. Você errou, você vai... amigos, parentes e tudo mais. Em 2017, Patty Revenge, do Reddit, publicou uma história super satisfatória sobre o serviço de má qualidade. Quando a conta da refeição chegou depois que o garçom foi incrivelmente estúpido e inútil, a pessoa não quis deixar gorjeta, mas para evitar uma discussão, acabou deixando a gorjeta de 10%. O garçom falou com raiva. Aqui no Canadá é comum deixar o mínimo de 15%. A pessoa então se desculpou por não conhecer o costume e perguntou se poderia alterar. O garçom obedeceu e levou 10 minutos para aprovar o cancelamento da conta. Quando voltou, o usuário alegremente pegou a nova fatura e selecionou a opção de dar ao garçom uma gorjeta de 0%. Enquanto o garçom ficava parado sem acreditar, a pessoa disse que, aqui no Canadá, não gostamos de gente idiota. Outra grande história foi compartilhada em 2019 no Reddit por alguém que estava cansado de ter o seu cereal roubado no trabalho. Para impedir o ladrão, a pessoa colou uma etiqueta dizendo não é seu. Quando ela foi ver, porém, a etiqueta tinha sido trocada por outra, dizendo esconda melhor. Ela imediatamente respondeu com outro adesivo, dizendo boa resposta, bom apetite. Só que ela aproveitou para jogar uma grande quantidade de sal no cereal, antes de deixar para o ladrão ter o bom apetite dele. Alguém respondeu a essa história com uma experiência semelhante. O sushi dessa pessoa também estava sendo roubado da geladeira do trabalho. Então a pessoa fez uma cirurgia em seu sushi, substituindo o abacate em cada pedaço por um grande pedaço de wasabi. Seria fácil identificar o culpado depois disso. Afinal, a pessoa com o nariz e os olhos escorrendo como uma mangueira de incêndio vai se destacar.
E acho que o melhor de todos esses contos de vingança de comida roubada veio do usuário ASDF-Quert27, cujo ex-colega de quarto roubava sua comida sem parar. Parecia que quanto mais ele pedia pro cara parar, mais É ele... possível, esse povo tem problema Mano. na cabeça, não é possível, velho, na moral. Cara, as pessoas são muito doidas, Sem mano. noção, mano, tá louco, As cara. pessoas não têm senso, irmão. Ele roubava. Então, a pessoa assou um bolo misturado com pimenta habaneira e misturou o wasabi na cobertura, deixando o produto final na geladeira, escrito não coma. Como era de se esperar, o colega de quarto comeu o bolo. Quando ele se ligou na quantidade absurda de pimenta que tinha comido, começou a vomitar muito. E a coisa toda foi queimando ainda mais na saída. Isso sem falar nas idas ardidas ao banheiro. Quando a Associação de Proprietários de Casas de um bairro citou uma pessoa que morava ali por conta de ter suas latas de lixo visíveis na rua, o proprietário foi forçado a erguer uma cerca na frente das latas. Ele fez o que pediram, com um toque passivo-agressivo. Se for citada na próxima reunião, o que vem a seguir? Paisagismo? Para qualquer pessoa que já se deparou com um valentão na infância, veremos uma vingança terapêutica. Drubit Taylor. My name is Drubit. Não, meu nome é Drubit. Não, Taylor. Drubit Taylor. Caraca, eu vi esse filme todos passavam no telecine com meu irmão, Eu cara. também, esse filme é legal. A pessoa que compartilhou essa história com a internet relembrou como sempre foi trabalho dele e de seus irmãos varrer as folhas do jardim na frente de casa em sua infância. Eles sempre deixavam as pilhas de folhas na frente para a coleta matinal, mas por 2 dias seguidos, o valentão da vizinhança passou. Depois de todo o trabalho duro, chutou as pilhas, espalhando folhas por todos os lados. Os irmãos decidiram fazer outra pilha para ele, Vou colocar um tijolo ali. mas dessa vez eles colocaram em cima de um hidrante, camuflando ele. Eles esperavam que ele só machucasse o pé quando chutasse o hidrante, mas foi muito pior. Eles assistiram de camarote o valentão correndo e mergulhando Ai. de cabeça nas folhas. Ai, que dor. Às vezes a vingança é bem fedida, como foi o caso do amigo de um usuário do subreddit, Pro Revenge. Essa pessoa descobriu que seu vizinho estava jogando fraldas usadas no vaso sanitário, causando bloqueios de mau cheiro para todos os outros no bloco de apartamentos. A Qual o pessoa... problema de botar o bagulho na lixeira, velho? Fralda, Ela vem mano. lacrada. Cara, fralda é um bagulho grande, ainda mais com cocô ainda. Então teve um retorno inesperado ao conectar com segurança seu próprio encanamento e dar descarga em todos os vasos sanitários rapidamente. Isso fez com que as fraldas e o esgoto bruto jorrassem de volta para o apartamento do vizinho culpado. A menos que você queira acabar vivendo em um aquário de cocô, melhor descartar as fraldas do seu filho corretamente. Outra forma bastante extrema de vingança foi tomada por um indivíduo que estava cansado de motoristas arruinando a grama da frente de sua casa. Então ele colocou uma tábua de madeira cheia de pregos para manter sua grama preservada e dar uma lição aos barbeiros que subiam na guia. Às vezes, a vingança é algo mais saudável e levado na esportiva. Vejam só a vingança dessa esposa por seu marido ter dito que ela era sua cozinheira, por exemplo. Quando ele mordeu seu sanduíche no trabalho no dia seguinte, ele viu que sua cozinheira tinha deixado a embalagem no queijo. E quando ele abriu o sanduíche para remover o plástico, estava escrito "Not sorry", algo como "bem feito". Mas os maridos também são vingativos. Esse cara, por exemplo, saiu para o trabalho bravo com sua esposa de manhã e se vingou de uma forma realmente diabólica. Ele arrumou só a sua metade da cama. Que Outra forma de isso? vingança inofensiva foi posta em prática por um cliente irritado, cujo pedido estava errado. Não tem como uma reclamação ser mais clara do que deixar escrito no seu prato a frase "Eu falei sem cebola", usando a cebola. Não tem jeito, muita gente deixa o cachorro fazer cocô por aí e vai embora sem recolher nem fazer nada a respeito. Mas esse cara aqui descobriu como acabar com isso. Depois que cocôs anônimos começaram a aparecer perto de sua casa, ele resolveu colocar uma câmera para filmar algum flagrante. Ele conseguiu o que queria e imprimiu as fotos da câmera em uma estaca bem ao lado da pilha de cocô, para que todos pudessem ver quem tinha deixado aquela obra por lá. Incrível! E aí, você tem alguma história de vingança passiva-agressiva do tipo pra contar Caraca, pra gente? tem parte. Esperamos a sua participação nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima. Esse vídeo foi muito bom, cara, mas faltou uma coisa que, na minha opinião, era muito importante, que seria o resultado daqui. É, mano. Pô. É Cara, tipo, o que eu daria pra ver o que aconteceu com um cara que saiu, xingou o patrão. provavelmente depois ele voltou choramingando, pedindo pra É. me contratar ele de volta. Porra, também o maluco é meio idiota, simplesmente É. achar o bagulho. Por mais hoje- convincente que seja, cara, não tome atitudes no calor da emoção, sabe? É. Pensa, cara, pensa muito, entendeu? Pensa, Mark, pensa. Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais vídeos do Fala Sério virão se vocês falarem sério e É, deixarem. fala sério, deixa o like aí, Pô, pô. fala sério, mano. Vocês não deixam comentário, mano. Fala sério, irmão.
Bom, é isso. Até a próxima. Tchau. Rusbek.